Auto Sport de hoje está elétrico. São 400 cavalos, números próximos de um esportivo. Emissão de poluição zero, mas a questão do barulho é perfeito. Tá vendo tudo isso daqui? Não é o motor, é a bateria. Tem gente andando com o farol desligado de bobeira. Uma dica, para quem esquece de ligar o farol, é deixar ele mais escurinho. Tóquio. O salão japonês tem novidades que interessam aos brasileiros. E olha que legal esse novo item de segurança. Reconhecimento facial para prevenir acidentes. O sistema capta, além do tempo de piscada dos olhos, uma série de elementos que identifica até o seu humor. Triste, nervoso, feliz. Repare como esse gráfico já identifica o estado emocional do motorista e até se está sem atenção. Usar o celular enquanto dirige? Não passa não. Esses risquinhos paralelos são para onde está o meu olhar. Então, estou olhando para frente. Mas se eu for digitar, olhando para baixo, ele aponta para onde foi meu olhar. Assim como se eu ficar olhando direto na central multimídia. A câmera no painel monitora o que está acontecendo com o motorista, mas ainda sem gravar. No processo inicial é importante que ela aprenda o seu rosto. Você vai fazer um movimento para cima, para baixo, para as laterais e ela vai gravar todas as principais marcas do seu rosto. E a partir disso, o que o carro pode tomar como atitude? Aí os carros que têm todos os recursos de banco, posição do banco, dos retrovisores, tudo isso pode ser ajustado automaticamente conforme a sua preferência. Temperatura do ar-condicionado, escolha de música. As preferências do motorista são reconhecidas pelas distâncias entre os olhos, entre a boca e o nariz, enfim, entre as linhas principais que tornam cada pessoa única. E aí, se eu estiver dirigindo de óculos? Essa câmera ela tem uma iluminação infravermelho, então ela consegue, mesmo com óculos de sol, ainda enxergar os seus olhos. Cada montadora define como os alertas são dados. Pode tremer o banco, soar um alarme, piscar luzes, enfim. Por enquanto, o sistema tem foco em motoristas de frotas. Eles têm trajetórias longas, viagens longas, geralmente sozinho. Esse sinal ele pode então ser enviado lá para o gestor da frota, que tem todo o interesse em saber se o motorista dele está atento ou está com sono, né? Uma vez que isso implica em questões de segurança. Hoje, alguns modelos têm tecnologia para perceber se o motorista está cansado pelas ações no volante e nos pedais. Por exemplo, invasão constante de faixa. Um ícone sugerindo um cafezinho já ficou famoso. Mas olha, contra o cansaço, nem café resolve. Então, o ideal é, estou com muito sono, eu vou parar em algum local seguro, vou tentar cochilar por 20 minutos a meia hora. Não é o sono ideal, completo, reparador, mas ajuda muito. Quando o sono chega, repare o que acontece com as ondas cerebrais. Em vez de pequenas e em alta velocidade, se tornam lentas e maiores. Isso significa que estamos perdendo concentração. É uma informação super importante, super curiosa. Quando a gente dorme, o nosso cérebro demora 15 segundos para perceber que a gente dormiu. Então, por exemplo, eu tô lá dirigindo, de repente eu cochilei. Então eu posso pensar, não, tô bem, eu só fiquei desligado, tô prestando atenção em tudo, mas na verdade não. 15 segundos. Se te parece pouco, imagina na velocidade de uma estrada, 80 km por hora, o quanto que não é percorrido. Olha lá, pelo menos 300 metros, o que na cidade equivale a uns 3 quarteirões. Isso quer dizer que o cafezinho na tela é só uma maneira de avisar que é preciso parar. Eu não estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, eu estou alternando. Uma hora eu olho para o celular, outra hora eu olho para a direção. E essa alternância, você está desatento. E aí que coisas podem acontecer. O cérebro só processa um estímulo por vez. O interessante do reconhecimento facial é que pode pegar qualquer alteração que indique cansaço. Bom, né? Ter um carro que vai estar de olho em você.
é raiz, cara. Raiz? Raiz. Nada de borboletinha. Eu gosto muito desses carros aqui porque te permite fazer um puta-taco, então você consegue, na hora de uma freada, se jogar um pouco mais, meter uma primeira marcha, que os eletrônicos não deixam, né? E esse daqui deixa. A interferência da eletrônica no outro tira muito do... Tira de um algo a mais na pilotagem. Bom, aqui eu quero muito legal. Ih, César, motor alto, hein? Vou ajudar. O César tá explicando que é muito legal o quanto o carro freia. E para isso, precisa colocar muita força no pedal. E a temperatura nos discos é imensa. Atrito, né? E se dependesse do piloto, ele trocaria a cada 50 quilômetros. Nem se iluda pela grossura da pastilha. Você começa a perceber, principalmente quando ela chega na metade da vida dela, aí você começa a sentir uma falta de eficiência, né? Sem contar que também, em função de temperatura e esforço, ela vai ficando um pouco vidrificada também, né? E isso também diminui a frenagem. Isso, que você não tem aderência do material com o disco e aí perde muita eficiência, né? Então é importante na hora de acamar a pastilha, quando você pega ela zero também, e dando a temperatura dela progressiva, dá umas 3, 4 voltas progressivamente aumentando a temperatura, né? Mas o que ela muda em relação ao carro de rua é o composto dela, porque ela foi feita para aguentar, suportar muito mais temperatura que um carro de rua, onde você sai e já tem que utilizar o freio na esquina seguinte, né? Então, enquanto tiver tudo frio, ela não tem tanta eficiência, ela tem uma eficiência maior com altas temperaturas. E até o fluido de freio é diferente. Também precisa suportar 500, 600 graus. Ferve porque a equipe também ela consegue trabalhar com a parte de ventilação, né? Todos aqueles dutos que você vê no carro, entradas de ar, não estão ali por acaso. Você direciona isso para alguma coisa para ajudar na refrigeração. Às vezes você tampou um pouco mais, aí você tem menos ventilação, vai subir mais a temperatura. Passou a temperatura, começa a dar bolha, porque você é como se estivesse fervendo. Administrar equipamento não é fácil, não. E faltam 3 provas para o final da temporada, que comemora os 40 anos da categoria. Daqui a pouco, no Auto Esporte, faróis apagados por engano. Você olha o painel totalmente aceso. Moto, carro e caminhão. Tudo elétrico. A sensação de freio motor também, né? O Salão Japonês tem novidades que interessam aos brasileiros. O novo Honda Fit. Vamos ver devagarzinho para perceber o que vem de mudança no design. Capô, lanterna. E reparou na frente? Mais fortinho, né? E a maior novidade, a motorização híbrida. São 2 motores, um elétrico e um a combustão, que agora trabalham mais independentes para reduzir perda de energia. A novidade aqui é o sistema IMMD, que é um gerenciamento inteligente de condução. Quando o carro está andando somente no motor elétrico, o motor a combustão desliga e desacopla da embreagem, deixando assim as rodas aqui traseiras completamente livres. E com o movimento delas, gera energia para a bateria, dando assim mais autonomia para o carro. E nessa de trazer novas motorizações, a Toyota apresenta a 2ª geração do Mirai. Ele é movido a células de combustível. São essas células que transformam o hidrogênio em energia para abastecer o motor elétrico. O visual do carro mudou muito para ficar mais harmonioso e a autonomia já chega aos 650 quilômetros. Teve show para mostrar os conceitos de mobilidade. E um ponto interessante, mesmo com tantos conceitos, com curvas e linhas de esportividade, os modelos mais quadradinhos seguem dando as cartas. Uma das razões é espaço. Os K-Cars, que são esses modelos super compactos, também ganham destaque no Salão de Tóquio.
Eles respondem por 30% das vendas. A razão é simples, pagam menos impostos. Olha só o BEV. O conceito que ganha as ruas no ano que vem tem foco na mobilidade de idosos e jovens motoristas. Tem menos de 2,5 metros de comprimento e a velocidade máxima é de assustar. 15 km por hora. Eles podem ser pequenos, mas muitos esbanjam elegância e até padronagem de tecido, por exemplo. Chique, né? A versatilidade dos carros K-Cars não para por aqui. Esse aqui abre a porta correndo para o lado, depois a gente abre a porta do passageiro e olha a surpresa, não tem a coluna do meio, facilitando você colocar aqui objeto, pessoas, enfim. O encosto de cabeça aqui, inclusive, tem um lugar, e você vai entender por quê. Ele vem aqui, ó, a gente coloca ele aqui, abaixa esse banco e corre ele lá para baixo. Olha o espaço que a gente ganhou aqui na frente, ficou enorme. E para as pessoas que são mais altas, né, um jogador de basquete, aqui tem espaço suficiente. Eu quase que consigo erguer toda a minha mão aqui, meu braço. Se eu ficar aqui, ó, super confortável. Domingo que vem, mais novidades do outro lado do mundo. E tem uma cobertura bem legal no autoesporte.com. Tem gente rodando de farol apagado à noite e não sabe. Olha, não foi uma vez só, foram algumas vezes. É muito ruim, principalmente quando a gente recebe a multa em casa, né? Os painéis digitais modernos têm iluminação independente. Está aí a razão para os esquecimentos. Então a gente acaba não tendo a percepção de que a lanterna de fato está desligada, como era nos carros mais antigos, né? Que o painel ficava tudo desligado. Agora, ó, o que eu liguei foi a luz de presença. Essa luz, ela não funciona para você usar na estrada. Depois, quando eu coloco no automático, agora eu tô com o DRL aceso, ou seja, uma luz para você ser visto ao longo do dia. E aí eu tenho agora aqui, ó, o farol. Toda vez que eu ligo o farol, pode notar que o DRL, ele volta a virar uma lanterna. Olha lá, acendeu uma lanterninha lá, ó. É só uma luzinha verde muito pequenininha que acende ali no painel. O que tem acontecido com muita frequência são pessoas que estão dirigindo o carro só com o DRL aceso, traseira apagada e o painel está todo aceso. Por causa disso, tem mais consumidores procurando para instalação o sensor crepuscular. O sensor vai resolver isso daí, porque ele vai deixar a pessoa entrando numa garagenzinha acendendo, não vai precisar, né? Porque geralmente as pessoas ficam ligando lanterna nos carros modernos. Esse sensor, ele capta essa falta de luminosidade e aí depois ele acende o farol sozinho quando ele entra em um túnel, a hora que anoitece. Quanto custa um sensor crepuscular? Hoje em dia você vai achar sensores desde R$150, variando até um preço mais alto. Não, mas tem uns de R$50, não tem? Tem uns de R$50 aí também. O que acontece com isso? Você não quis nem falar deles. Mas aí esse carro da Aline aqui, por exemplo, ele tem isso filme. Então você vai ter dificuldade com o vidro verde. Aí com os produtos mais requintados você consegue regular essa sensibilidade. Alumia, Edgar! Esse carro ele tem uma temporizada de 10 segundos, então ele, em um ambiente mais claro, ele vai apagar em 10 segundos, como a gente está vendo aí. Apagou. E escureceu, tira a luz. Escureceu, ele tira a luz, automaticamente ele já vai acender o farol. Aí, Aline, resolvido! E eu não tenho que mexer em nada, farol, nada, ele liga sozinho. Bacana! O Auto Sport volta já e mostra como máquinas elétricas estão ganhando som. Os engenheiros bolaram um efeito sonoro para simular um motor a combustão.
A gente fala muito de bateria elétrica, né? E é o futuro. Tudo começa primeiro pelos caminhões e ônibus. O fato de não ter uma embreagem, câmbio, facilita a pilotagem. Escuta o som. Motos. A inovação também está na performance do motor. Carros. Apesar de ser um SUV 100% elétrico, ele também é esportivo. Caminhões. Então eu vou ligar. No caso tá ligado. Já tá ligado. Som de motor aqui é quase nada. Um silêncio, né? Mas vai ter. Aliás, já tem. Por uma questão de segurança, ao engatar a ré, ele faz um barulho justamente para alertar os pedestres. Esse modelo já atende, em parte, uma norma em vigor na Europa desde 1º de julho. Em breve deve ser igual em todo o mundo. Um som sintetizado para alertar quem está por perto. O som precisa ficar, no mínimo, no volume de uma conversa normal e, no máximo, igual um carro a combustão. Esse é o barulho que todo mundo conhece de uma Harley. Aqui, praticamente nenhum som. E ele gera 106 cavalos de potência e quase 12 kg de torque. Isso faz com que ela seja capaz de fazer de 0 a 100 em apenas 3 segundos e ter uma velocidade máxima de 180 km por hora. Haja números, hein, Leandro? Mas ok, ficou claro que o fabricante caprichou no desempenho. A ciclística é muito eficiente, ela é similar a uma naked, bem esportiva. Como anda bastante e tem o peso excessivo aqui da bateria, precisa de um freio superdimensionado. E aí ela tem de sobra, ela desacelera muito forte e tem também o sistema ABS até para curvas, trazendo mais segurança. As suspensões são bem profissionais, permitem total regulagem e o chassi bem leve com muita estabilidade. Essa versão tem 20 cavalos a mais que o primeiro protótipo. O controle de tração cai bem. Agora um detalhe que está bem diferente é que ela traz uma vibração quando você está parado. O modelo antigo você não sabia nem se estava ligado. Agora essa sensação é igual você estar numa motocicleta normal. Até o bocal de tanque eles mantiveram aqui de uma forma tradicional, só que em vez de gasolina você coloca a tomada. A Harley suspendeu temporariamente a fabricação do modelo para fazer ajustes no carregador doméstico. Quem já tem a Liveware pode abastecer em shoppings. Você consegue dar carga máxima em apenas 1 hora. Na tomada de casa vai ser um pouco mais lento. Tá vendo tudo isso daqui? Não é o motor, é a bateria, que tem essas aletas até para resfriar mais. O motor é esse aqui, pequenininho e que gera potência e transmite para a roda através da relação final por correia. E uma grande diferença no dia a dia, no trânsito pesado, é que ele não tem aquele calor, não esquenta. Isso muda tudo em relação a conforto. E reaproveitamento de energia vale para qualquer tamanho. Os 900 quilos de baterias tomaram lugar dos tanques de diesel. Tô tensa, tô tensa. Não se preocupe. Papo será caminhoneiro, mas olha, a noção de tamanho é um pouco diferente. Eu tenho certeza que você vai sair muito bem. Eu tiro o pé do acelerador, eu sinto que ele faz uma sensação de freio motor também, né? Exatamente, freio regenerativo, né? Ele está te auxiliando a descer essa rampa íngreme, né? E ao mesmo tempo ele está transformando essa energia, né, em energia elétrica que vai ser recarregada nas baterias. Boa essa história de acabar com o desperdício, hein? Até mesmo na energia do motorista. Em aplicações de distribuição urbana, um motorista, num regime de 8 horas de operação, ele chega a fazer mais de 1.200 trocas de marcha. A gente fala muito de bateria elétrica, né? E é o futuro.
Tudo começa primeiro pelos caminhões e ônibus, pela frota pesada, para depois passar para os carros. Como é que você vê essa indústria para caminhão? 12 toneladas de CO2 sem serem emitidos, né? É apenas uma unidade. Imagine o potencial, né, de, ao se aplicar mais veículos com essa condição, né, de melhoria da qualidade do ar, né? Como não faz barulho, um caminhão desse pode muito bem fazer entregas à noite nas cidades. Que tal? Ai, tá entregue. Deu tudo certo. Muito bom, parabéns, né? Motorista profissional. Obrigada. Os caminhões estão se modernizando rápido. Esse é um dos modelos da Nikola, uma startup americana que promete mexer com o design dos modelos elétricos. Tem um jeitão bem esportivo e deve ser comercializado a partir de 2022 nos Estados Unidos. Enquanto isso, no universo dos automóveis, a Jaguar dá seus saltos com a I-Pace, esse SUV elétrico. Aqui, ó, a grade frontal é muito parecida com o carro a combustão, mas nesse caso ela é toda fechada, evitando a entrada de ar e diminuindo também a turbulência. A maçaneta aqui foi projetada para ter também menos resistência do ar. Ela fica aberta para você abrir e fechar a porta. Mas com o carro em movimento, olha só, ela fica totalmente retraída, dando assim mais eficiência aerodinâmica. São detalhes, mas que ajudam o carro a alcançar 470 km de autonomia com uma carga. São 400 cavalos, números próximos de um esportivo. Aqui do lado de fora, ele é tão silencioso quanto qualquer outro carro elétrico. Mas aqui dentro, os engenheiros bolaram um efeito sonoro para simular um motor a combustão, dando ideia de movimento e velocidade. Vamos fazer uma experiência. Eu vou começar com o carro totalmente em silêncio. Vamos lá, acelerou. Ele é rápido, 4.8 de 0 a 100. Estamos já a 140 e olha o barulho. Nenhum. Agora, com um sistema de design de som ativo. Eu vou acelerar e a gente vai escutar um barulho diferente, de novo, 4.8 de 0 a 100 e vamos lá. Dentro do carro, a melhor acústica possível. Até o vidro do para-brisa dianteiro é anti-ruído. A gente tem uma função que tem 3 posições, muito simples de acertar ou até de acessar. Você vai ter um som não tão forte, intermediário. Né? A gente tem aqui puro, estritamente, só o som do vento, das rodas, dos pneus no chão, né? E nada mais. Agora, se a gente for para o modo dinâmico, vou pegar aqui uma retinha aqui na pista, e a gente acelerar, a gente vai ter primeiro um som um pouco mais parecido como se fosse um motor funcionando, e depois ele meio que mistura com a nave espacial. Uma nave espacial, uma coisa futurista, uma coisa futurística, né? Para o som do sistema AVAS, que é quando o carro está abaixo dos 20 km por hora, as escolhas são das mais agradáveis. Exatamente, tem um som característico nos países da Europa onde tem a regulamentação já implementada ou em fase de implementação, ele já está disponível. São sons que não vêm para complicar ainda mais esse ambiente de poluição sonora, pelo contrário, né, para trazer um certo prazer auditivo, né? Um bom domingo para você e uma ótima semana. Tchau, tchau!